Muito bem, nós iniciamos no domingo passado uma série de mensagens no livro de Esdras, tendo como tema o Deus que restaura. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 3. Nós falamos no capítulo 1, no domingo passado, e hoje vamos falar no capítulo 3. Por que nós pulamos o capítulo 2? É claro que tem mensagens, razões e objetividade no capítulo 2. Eu acredito que a maior delas é a liderança que Deus estabelece para conduzir o seu povo nos projetos e nos planos que Ele tem para o seu povo. Mas o capítulo 2 é um registro dos nomes dos líderes que conduziram o povo da Babilônia para Jerusalém. E eu recomendo você que em casa você leia todo este capítulo, capítulo 2 de Esdras. Esse retorno depois do decreto de Ciro e o retorno do povo para Jerusalém foi conduzido por Zorobabel, e depois lista-se nomes de sacerdotes, levitas e vários outros que foram líderes na condução deste povo. E hoje nós vamos falar no capítulo 3, sobre a restauração da unidade, do povo de Deus. E eu quero pedir que você atentamente acompanhe a leitura dos textos, dos versículos que nós vamos ler, e vamos ler progressivamente para fundamentar a mensagem que propomos a vocês, que tem como título a restauração da unidade. Leiamos, portanto, primeiramente, os 6 primeiros versículos, que diz assim: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor, de manhã à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas físicas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia até o 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Curva sua fronte mais um momento e vamos falar com o Senhor. Eterno e bondoso Deus, nós pedimos humildemente que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude a entender a palavra do Senhor. Só pode ela ser compreendida se o Espírito do Senhor mover o nosso coração. E nós pedimos que o Senhor faça isto nesta noite. Se houver corações distraídos, despreparados aqui nesta noite, que o Senhor, ó Deus, assim como o Senhor despertou o coração de Ciro, o coração do povo, para saírem da Babilônia, para irem para Jerusalém, com o propósito, ó Deus, de adorarem o Senhor, de servirem ao Senhor, que o Senhor desperte cada coração aqui nesta noite, dando a consciência do chamado do Senhor, da igreja, para te cultuar, te adorar, te servir e cumprir, ó Deus, com a missão das missões que este mundo pode mencionar, que é a propagação do Evangelho de Cristo Jesus nos 4 cantos dessa terra. Pedimos que o Senhor, ó Deus, nos dê mente fixa e um coração aberto, porque o nosso coração nesta noite, ó Deus, está preparado, creio eu, pelo Espírito do Senhor, para receber a mensagem do Senhor. Fale conosco, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a unidade, a restauração da unidade. Tem um autor, teólogo chamado John Wesley, muito conhecido por todos nós.
ele citou uma frase que eu acho interessantíssima. Ele disse assim: eu quero a totalidade de Cristo para a minha salvação. Eu quero a totalidade das Escrituras como meu livro. Eu quero a totalidade da igreja como meus irmãos em Cristo. E eu quero a totalidade do mundo como meu campo missionário. E eu vejo nesse desejo e nesta intenção, ao citar essa frase de John Wesley, de viver debaixo da vontade de Deus, cumprindo com aquilo que Deus o designou para fazer. Em outras palavras, não estamos neste mundo por acaso, estamos com um propósito, com uma missão, e precisamos de unidade nesta missão. Se nós temos essa percepção de que tudo para a glória de Cristo, para a glória de Deus, nós vamos nos juntar para fazer a vontade do Senhor e para cumprir com o ideal de Deus para a nossa vida. Uma das características, ou uma das coisas que caracterizam um grupo como povo de Deus, chama-se unidade. Unidade. E nós precisamos de unidade. Alguém disse que tem algumas maneiras para tornar as pessoas unidas. Uma delas é congelá-las juntas. Elas vão permanecer unidinhas sempre, nunca vão se separar. Se você congelar todo mundo juntinho, eles vão ficar juntos. A outra coisa, se você derretê-las juntos, elas vão se misturar e vão se tornar também uma só essência. Mas como igreja de Cristo, essa frase cita o seguinte: o que une a igreja é o imensurável amor de Cristo. Quando nós somos encharcados por esse amor, tomados por esse amor, nos tornamos inseparáveis. E olha, meus queridos, é óbvio que todos nós temos nossas diferenças, mas nós temos propósitos iguais. Servimos o mesmo Deus, estamos debaixo de uma mesma missão, adoramos o mesmo Senhor, somos salvos da mesma forma, pela graça bendita de Cristo Jesus, estamos caminhando para a mesma direção. Ou seja, nós precisamos de unidade, unidade promovida pelo Senhor. Declarar ser um só povo a declaração de ser um só povo é uma evidência clara da consciência de que não podemos fazer a obra de Deus sozinhos. Você já observou? Nós estamos aqui hoje mais ou menos umas 150 pessoas, talvez um pouco mais. Se observássemos ou fizéssemos uma pesquisa de como você gostaria que fosse a sua igreja, ou como que você gostaria que a igreja fosse, com certeza não haveria unidade nas expressões individuais, porque cada um ia criar o perfil de uma igreja segundo a sua vontade, segundo o seu desejo, segundo o seu interesse. Mas quando olhamos para as Escrituras como a base da definição do que a igreja precisa, nós nos juntamos todos para seguir esta unidade promovida pelo Senhor. O propósito da igreja é ser una para cumprir com a vontade de Deus, para fazer aquilo que Deus definiu para que fosse feito. Temos que aprender com o povo de Israel, disciplinado pelo Senhor, mas depois quebrantado pelo Senhor, resolve se juntar para cumprir cada um com seus deveres, com seus encargos, com as suas funções, mas debaixo da direção divina para fazer com que a vontade de Deus seja manifestada entre eles. Cada cristão tem uma função a desempenhar. Nós vamos ver que cada líder tinha funções dentro da reconstrução de Jerusalém. Mas nós vamos observar que estas funções, unidas juntas, elas alcançam o propósito maior do Senhor. Cada função parte de um grupo. Cada membro no corpo de Cristo é capacitado pelo Senhor com dons espirituais, e os dons exercidos dentro da capacitação de cada um cooperam para a edificação do corpo de Cristo, do reino de Deus, da família de Deus, do edifício espiritual.
Portanto, nós precisamos de unidade. Vamos ver algumas lições práticas para a nossa vida sobre a unidade. Esses 6 primeiros versículos falam sobre a unidade espiritual. Ou seja, hoje o irmão Tiago, o presbítero Tiago, abriu o culto falando sobre o Salmo 122, quão bom e agradável é irmos à casa do Senhor, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, diz o texto. Ou seja, quando nós olhamos, meus irmãos, para esta realidade de alegria em servir ao Senhor, nós entendemos que foi estabelecido uma prioridade. E ele falou isso aqui. Qual é a prioridade da sua vida? O que deve estar sobre todas os seus planejamentos? O que deve vir em primeiro lugar? O que deve vir como evidência clara de que é isso que importa para a minha vida? As outras coisas acompanharão esta realidade de que Cristo está sobre tudo e sobre todos, de uma maneira objetiva e de uma maneira influente todos os dias. Se a igreja entender que a prioridade dela ser igreja, da existência desta igreja, é Cristo, nós vamos bem. Não é o meu interesse, mas é o interesse do reino, é o interesse de Cristo Jesus. A unidade espiritual. Houve um retorno. O retorno surpreendeu alguns, mas ao mesmo tempo acalentou o coração daqueles que tinham esperança de voltarem para a sua terra. Nós vimos no Salmo 137 que eles choravam, alguns se lembravam dos momentos agradáveis que tinham em Jerusalém quando estavam na Babilônia, porque eles sabiam da importância da sua terra, do seu povo, do templo, do lugar de adoração, da evidência clara da presença de Deus no meio deles. Todos tinham a consciência de restaurar um lugar de adoração. E veja bem que o lugar de adoração, ele foi restaurado, mas não o templo como um todo em primeiro lugar, porque se você observar o verso de número 6, eles começaram a oferecer holocaustos, porém ainda os fundamentos do templo não estavam restaurados, porque antes do fundamento do templo, eles decidiram restaurar o altar. Porque a adoração precisa vir em primeiro lugar. É a Deus que nós exaltamos. Não há objetividade de templo se não há o Deus a quem eles adoram, evidente e com a manifestação da sua presença no meio deles. A restauração do altar conduz o povo à adoração. A restauração do altar promove a restauração da adoração. Hoje, é claro que nós não vivemos dentro dessa perspectiva de olharmos para Jerusalém e almejarmos que haja lá um lugar de adoração, como uma cidade, uma nação específica, como era no tempo de Esdras. Mas Deus fez do seu coração um altar de adoração ao Senhor. E a prioridade na nossa vida deve ser servir a Cristo, servir ao Senhor. Você pode ser o homem ou a mulher mais bem-sucedidos neste mundo, mas se Deus não estiver à frente ou sendo a prioridade das suas conquistas, meu querido, não vale nada. Nós precisamos priorizar as coisas espirituais. Houve uma decisão de fundamentar os alicerces para a adoração comunitária. E até mesmo dentro de um processo de estabilização residencial, porque o povo voltou para uma cidade em ruínas. Mas eles, em primeiro lugar, se juntaram, as famílias se juntaram e disseram, vamos construir um lugar de adoração, um altar de adoração. Não precipitaram, não começaram de qualquer jeito, e nem de qualquer forma a construção do templo do Senhor. Eles entenderam que era preciso se estruturarem em primeiro lugar para adorarem ao Senhor. O verso de número 1 do capítulo 3 diz assim, chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo. Como que eles se juntaram? Como um só homem. Que coisas extraordinárias.
extraordinária. O povo se juntou como um só homem. O que nós percebemos aí? Unidade. Para edificar um altar ao Senhor. Olha, o verso 2 diz assim: e seus irmãos, e edificaram o altar ao Senhor. O povo se arrumaram suas tendas, suas casas, se estabilizaram residencialmente. Agora o que nós temos que fazer? Edificar um altar. É a Deus que nós vamos servir, é a Deus que nós vamos adorar. Que espírito, queridos, que nós podemos experimentar hoje, que trará objetividade e alegria no coração da igreja, é este espírito de unidade. Assim como o povo foi unido neste propósito de construir um altar ao Senhor. O 7º mês aqui é o mês, talvez referente ao calendário, talvez não, referente ao calendário judaico, referente ao mês de setembro ou outubro. É o mês reservado, talvez, possivelmente 7 meses depois que eles voltaram para Jerusalém. Numa hora específica, no tempo certo, eles reiniciaram a reconstrução do templo, do altar do Senhor, porque tinham a consciência de que precisavam priorizar a adoração ao nosso Deus. Eu fico feliz quando tenho oportunidades, e é preciso, talvez nós, proporcionalmente, guardarmos aqui algumas questões que talvez nem todo mundo consegue entender de maneira apropriada, mas muitas vezes sou chamado, por exemplo, em alguma casa nova para orar. Eu fico feliz por isso. Orar na casa nova, por quê? Para Deus abençoar a estrutura física? Não. A estrutura física pode diferenciar de uma estrutura para outra, mas é porque as famílias que chamam para orar, eu pelo menos entendo assim, o que eles almejam é que aquele lugar não seja apenas uma casa, mas que aquele lugar seja um lar, seja um lugar onde pessoas que adoram ao Senhor, sirvam ao Senhor e seja um ambiente agradável, espiritualmente falando, um ambiente onde as pessoas chegam, sejam acolhidas e sejam abençoadas no convívio com quem reside ali. Quando nós pensamos do ponto de vista desse povo voltando para Jerusalém, eles organizaram as suas casas, suas famílias, certamente arrumaram os seus lugares, mas disseram, não, agora precisamos edificar um altar ao Senhor. Vamos orar, vamos adorar, vamos cultuar, vamos bendizer ao Senhor. Havia um preparo para a construção do templo e fazia parte desta reconstrução, desta restauração, priorizar as coisas de Deus. O verso 2 diz que eles edificaram o altar do Deus de Israel para sobre ele oferecerem sacrifícios. Os israelitas que voltaram da Babilônia tinham a consciência da importância da adoração e do sacrifício. E veja bem, porque o sacrifício, meus irmãos, era uma obediência à lei de Moisés. Eles representavam, obviamente apontavam para o sacrifício de Cristo Jesus, quando as novilhas ou os cordeiros eram imolados para que o pecado do povo fosse perdoado. E havia representação dos sacerdotes. O altar foi construído. E como que deveria ser não apenas a construção deste altar, mas o sacrifício neste altar, segundo está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Se você lê Êxodo capítulo 29, Números capítulo 28, você vai observar as diretrizes de como deveriam os sacrifícios serem oferecidos. Mas o que eu quero destacar aqui é como na lei de Moisés. Voltemos aqui nosso pensamento em relação à unidade. Era um povo que estava unido espiritualmente. Eles voltaram debaixo da direção
de Ciro e também Zorobabel conduzindo o povo para voltarem para Jerusalém, e agora eles iam voltar para o lugar, construir um lugar de adoração, e eles precisavam de orientação. E a orientação era bíblica, era divina, era espiritual, não era humana, não era pensamentos ou ideias humanas, era a expressão da vontade de Deus. Eram princípios reguladores do culto que era prestado a Deus, definidos por Deus através do seu servo Moisés. Hoje nós vamos edificar uma igreja, plantar uma igreja, construir uma igreja. Nós vamos projetar os rumos da igreja. E às vezes nós ficamos observando o que é que nós queremos, para onde nós queremos ir, qual é a direção que vamos tomar, o que projeto nós vamos fazer, em que é que nós vamos investir. Sabe, a resposta para todas essas perguntas deve ser segundo a direção das Escrituras. É o que a Bíblia nos orienta, é o que a Bíblia nos ajuda, nos auxilia para fazermos. Não é de qualquer forma que se faz a palavra do Senhor, a obra do Senhor. Há um teólogo que ele disse uma frase interessante, que é: um dos itens mais importantes na bagagem que Esdras trouxe da Babilônia foi uma cópia do livro da lei de Moisés. Uma cópia do livro da lei de Moisés. Pensem comigo novamente, queridos. Se foi o afastamento da lei de Moisés que levou o povo para o exílio, a experimentar a disciplina, qual é o caminho para a restauração que vem de Deus? Se nós queremos que Deus nos restaure, e este é o objetivo dessa série de mensagens, termos um momento de restauração divina, porque cremos no Deus que restaura, qual é o caminho para esta restauração? Uma volta para as Escrituras. Pare de conjecturar as coisas que nós como cristãos devemos ou não fazer com base nas opiniões que você ouve hoje tão pluralizada através das redes sociais. Ouça o que a Bíblia diz. Volte para as Escrituras. Volte para a palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é viva, ela é eficaz. Ela discerne os propósitos do coração. É ela que vai dizer a todos nós o que Deus quer de cada um de nós, da igreja e do seu povo. Volte para as Escrituras. O retorno às Escrituras promove restauração no nosso coração. O altar foi construído e os sacrifícios foram realizados segundo a lei de Moisés. De manhã e à tarde. O verso 6 diz que eles celebraram uma festa. O verso 4, celebraram a festa dos tabernáculos, ou seja, era uma expressão de ações de graças. Quando o povo saiu do Egito, eles celebraram uma Páscoa para expressar a gratidão ao Senhor. Aqui eles estão expressando a festa dos tabernáculos, uma expressão também de gratidão ao Senhor, porque eles se lembravam dos feitos de Deus na vida deles. Há muitas festas na cultura, no costume judaico. A Páscoa, a festa dos tabernáculos, festas dos pães asmos, festa das primícias, e todas elas tinham significados porque mostravam o cuidado e a provisão de Deus. As colheitas que faziam levavam-os a celebrarem e apresentarem as primícias ao Senhor, sempre se lembrando dos feitos do Senhor na vida deles. E o povo, ao voltar para Jerusalém, eles se lembravam da provisão de Deus, da proteção de Deus, das oportunidades que Deus lhes estavam dando para serem restaurados. As ofertas voluntárias eram o reconhecimento de que tudo vem de Deus. Hoje o presbítero Márcio falou sobre a necessidade da abundância de generosidade ao dar, a ofertar na casa de Deus. E precisamos aprender a ser mais generosos, queridos.
O problema é que nós contabilizamos demais, numericamente falando, o que podemos ou não dar. E a Bíblia é clara: quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. Nós não barganhamos com Deus, mas temos a consciência plena de que Deus nos protegerá, nos proverá para o que nós precisamos. Ele trará a nós abundância de alegria e uma vida abundante, independentemente do grau das nossas riquezas. Deus vai trazer alegria em nosso coração. E é interessante que já havia autorização, antes mesmo dos fundamentos serem colocados, de que eles podiam levar ofertas. E por que foi liberado com antecedência o levar ofertas? Porque todo o povo tinha unidade de generosidade. Porque era algo espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você pensar aqui. Se você não é um contribuinte na casa de Deus generoso, é porque falta na sua vida um despertamento espiritual de Deus produzindo alegria em fazer um ato desse. Falta generosidade, disponibilidade, alegria em ofertar, em dar. Deus nos dá para muitas coisas, para provisão, para nós projetarmos o nosso futuro, para a nossa aposentadoria, para a nossa diversão. Mas uma das outras coisas para as quais Deus nos dá é para dar. E nós temos que aprender isso. E não é dar mais para receber mais, é dar mais para que nós vejamos mais pessoas sendo abençoadas com a provisão de Deus. O povo era generoso, poderia ser feita essa oferta e voluntária, de maneira voluntária em qualquer momento. Ofertar na casa de Deus é uma expressão de uma fé viva. Normalmente os que têm dificuldades em ofertar é porque estão ainda confiando nos seus próprios esforços, nos seus próprios recursos, nas suas próprias forças. Quando você olhar para o Senhor como Deus provedor, você vai descansar e dizer: é do Senhor que vem a minha provisão e eu vou ofertar com alegria. Unidade. Por que é a unidade espiritual também isto? Porque faz parte de todo esse contexto. O povo se estabilizou em suas casas, o povo iniciou a construção do altar, o povo levava ofertas e o povo sacrificava ao Senhor, levava os seus animais para serem sacrificados. Porque entendiam que a questão espiritual era algo muito importante na vida deles. O altar do sacrifício foi edificado, a adoração teve prioridade no meio do seu povo. A adoração deve ter prioridade no meio da igreja. Onde é que se deve adorar? Em Jerusalém? No Monte Gerizim? Onde é que se deve adorar? Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Nós podemos adorar o Senhor com sinceridade de coração, queridos. Isso deve fazer parte da prioridade na sua vida, deve ser a prioridade na sua vida, adorar ao Senhor, deve ser a prioridade desta igreja, adorar o Senhor. Deus restaurou a espiritualidade desse povo. É possível que eles não tinham a oportunidade lá na Babilônia de se reunirem para levantarem um altar ao Senhor, porque, lembrem-se, de Daniel, seus amigos serem chamados para adorarem os deuses da Babilônia, e eles se negaram a isso. Ciro, diferentemente, lembra de Belsazar, o rei que o antecedeu? Ao invés de impedir que o povo o adorasse, ele disse: olha, voltem para Jerusalém para adorarem o seu Deus. Restauração da unidade espiritual. Às vezes nós insistimos muito no meio do povo de Deus a fazerem coisas que são muito simples e claras nas Escrituras. Vai parar de ser necessário insistir quando Deus produzir uma unidade espiritual no meio da igreja. Porque não é uma obediência a uma sugestão humana, é uma obediência
a uma ordenança bíblica, espiritual, divina, aí o nosso coração se predispõe a servir ao Senhor e a adorar o Senhor. Havia uma unidade espiritual, ou seja, um retorno ao que eles conheciam e era prática de vida deles, uma expressão de uma fé viva. Além do retorno, houve a reconstrução, uma unidade estrutural. Havia uma unidade espiritual e agora uma unidade estrutural. Vamos ler os versos de número 7 e 9 desse texto. Depois deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tiros, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e construíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem. Então se apresentaram Jesua como seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos, seus irmãos e os levitas. O altar foi edificado, agora partiriam para a construção do templo. Do templo que foi destruído por Nabucodonosor. A cidade foi destruída, o templo foi destruído em 586, o povo levado cativo para a Babilônia. Agora eles voltam. E uma das coisas que é reconstruída, restauração, lembra? O Deus que restaura. Era o templo, lugar de adoração. E isso tinha uma importância enorme na vida deles. Eu tive o privilégio de ir uma vez a Israel, e nós fomos visitar o Muro das Lamentações, conhecido por todos vocês, né, historicamente falando. E este muro, eu perguntei por que é chamado, é o lugar mais importante de Jerusalém. Aí me explicaram, porque este muro, está atrás do templo de Jerusalém, de Salomão, que foi construído. É a parede de trás do templo que foi construído. E por que é tão importante esse Muro das Lamentações? Porque na parte de trás do templo tinha o Santo dos Santos. No Santos dos Santos tinha a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era a representação visível, palpável, constante da presença de Deus no meio do seu povo. É claro que não tem mais as implicações que teve naquela época esta construção, né, nos dias que nós vivemos, mas para eles isto era extremamente importante. A construção do templo era a construção do lugar onde o povo se reunia para adorar ao Senhor. Com certeza, construído ao redor do altar que foi edificado. O Deus que restaurou a dignidade do povo, restaurou a espiritualidade do povo, restaurou a estabilidade do povo, restaurou a unidade do povo. E neste verso 7 a gente percebe claramente que o povo era generoso, dando dinheiro, comida, bebida, azeite. Ou seja, Deus provendo recursos para a construção. Deixa eu dizer uma coisa para esta igreja, para que nós tenhamos um coração tranquilo a respeito da direção, dos projetos que a igreja faz. Se o que a igreja estabelece como caminhada, como jornada, como foco, como projeto, como alvo, é algo de Deus, não duvide, Deus promoverá recursos.
Deus proverá o que nós precisamos para fazer aquilo que Deus direciona a igreja para fazer. E Deus vai levantar recursos através de mim e de você, porque teremos corações despertados pelo Senhor. Corações despertados pelo Senhor. Não apenas os recursos para a construção do templo foram providenciados pelo Senhor, como também liderança foi providenciada. Você observa que levitas, sacerdotes, líderes de famílias foram levantados para vigiar todos os que estavam envolvidos na construção da casa do Senhor. Não há igreja sem liderança. Não há igreja sem direção de Deus por meio da liderança que Deus levanta. Porque a vontade de Deus se manifesta no meio da igreja, queridos, quando a liderança tem um coração voltado para ouvir a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas. É isso que Deus está querendo de nós, e Deus vai promover recursos. Deus promove recursos, Deus promove liderança. E olha só, Deus promove pessoas qualificadas. Observe aí que o texto destaca pedreiros, carpinteiros. Em outras palavras, pessoas que sabem fazer o que se deve fazer. E olha só, queridos, na igreja de Cristo tem lugar para pessoas qualificadas com as mais diferentes qualificações. É Deus nos usando para a edificação da sua igreja. E, obviamente, as coisas que Deus usa para a construção da sua estrutura, se há uma unidade na estrutura, estas coisas serão as melhores coisas. A madeira que foi usada aqui para a construção do templo não era uma madeira qualquer. Era cedro do Líbano, uma madeira de lei, uma madeira nobre, uma madeira durável. Ou seja, as coisas de Deus precisam ser bem feitas. Nós não prestamos o resto ao Senhor, nós apresentamos as primícias ao Senhor. Não é o que sobra, é o que exalta a Cristo em atitude de gratidão, o melhor que eu dou, a melhor oferta, o melhor tempo. Às vezes a gente fica tão, talvez, questionadora na maneira que as pessoas hoje têm buscado e adorado ao Senhor, de qualquer jeito. Se vestem, olha, queridos, com cuidado eu vou dizer isso aqui, se vestem de qualquer jeito. Não estou falando de qualidade de vestimentas, não. Estou falando da forma das vestimentas. Ou seja, as coisas que nós fazemos para Deus precisam ser da melhor forma. Faz de qualquer jeito que Deus aceita. Ora, nós não servimos a um Deus qualquer criado pela imaginação humana. Nós servimos ao Criador do universo. É o Deus Todo-Poderoso. Ele merece, se tem alguém neste mundo que merece alguma coisa, é Deus. Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração e o melhor de nós. Unidade na estrutura, é Deus preparando o povo para oferecer a Ele mesmo o melhor que eles podiam oferecer. Os projetos, quando são conduzidos por Deus, têm a provisão de Deus. O povo foi restaurado. E eles voltaram a cultuar o Senhor da melhor maneira. Deus os despertou a fazer isso, porque havia unidade no propósito da adoração a Deus. É interessante porque Deus, eu já disse isso anteriormente, mobiliza o coração do povo e até de quem não faz parte do povo de Deus, como mobilizou o coração de Ciro. E o verso de número 7 diz que, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia, o povo levava ofertas para a construção. Nós precisamos orar, queridos, pedindo: Senhor, desperta o nosso coração, restaura a nossa percepção das coisas espirituais, da grandeza do Senhor e da obra do Senhor, porque neste mundo, se tem alguma instituição que importa, ela chama-se igreja.
Se alguém está lhe dizendo que igreja não importa, não acredite, isto é mentira do diabo. Igreja importa sim, é instituída pelo Senhor e nada vai prevalecer contra ela. O Senhor a preservará até o fim. Eu estava uma vez com o reverendo Alcides, eu acho que alguns de vocês conhecem, lá de Brasília. Ele esteve aqui num retiro certa vez, e a nossa igreja tinha ido a um retiro lá em Nova Jersey, ele tinha ido lá também, a nosso convite, e a igreja estava, e nos visitou nesse retiro uma pessoa que era pentecostal. E não tem problema em ser pentecostal, viu, queridos? Não estou aqui para defender quem é melhor do que quem não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero destacar a percepção que às vezes alguns pentecostais têm da igreja presbiteriana. Estava eu, pastor Alcides, e esta irmã pentecostal visitando a nossa igreja. E ela virou para o pastor e disse assim: pastor, esta é uma igreja presbiteriana, não é? E ele disse: sim. Ela está morrendo, né, pastor? E ele virou com toda a autoridade. Olhou para aquela mulher e disse: a igreja do Senhor nunca morrerá. Isso marcou meu coração. Porque a igreja do Senhor não é definida por uma denominação. Ela é definida pelo projeto de Deus, pela instituição divina. Foi Deus quem a instituiu. Tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Deus quem sustenta a igreja. Deus tem sustentado a igreja porque tem despertado no meio da igreja Emanuel unidade, queridos. Apesar das diferenças e das dificuldades, Deus tem despertado unidade, promovido unidade no coração dessa igreja. O verso 8 diz que eles começaram a obra do Senhor, da casa de Deus. Quando o povo chega a Jerusalém, os muros destruídos, a cidade em ruínas, seria fácil para o povo se tornar desencorajado, ou procurarem desenvolver seus próprios caminhos para alcançarem os seus interesses. Mas eles estavam unidos em propósito, tinha algo comum no coração deles, porque Deus já os havia despertado o coração. E o despertamento foi para construir, eles voltaram para Jerusalém para construírem o templo de Jerusalém, reconstruírem o templo de Jerusalém. O Deus que restaura. Era uma nação restaurada que devia trabalhar em conjunto se quisessem sobreviver. A igreja precisa trabalhar em conjunto para que, ao passar o tempo, ela revele o cuidado do Senhor com ela, fazendo-a prosperar e sobreviver no mundo tão caído e tão hostil onde nós vivemos. Precisamos reconstruir o ânimo, o desejo de servir ao Senhor, o altar, olhando para o coração de cada um como lugar onde nós nos derramamos na presença do Senhor, para servir ao Senhor, para bendizer ao Senhor, para priorizar o Senhor na nossa vida. Nenhuma instituição continuará na caminhada unidos se eles não tiverem uma mesma direção. É preciso ter a mesma direção. Um time, se ele quer ser bem-sucedido, ele precisa estar unido. Uma empresa, para ser bem-sucedida, ela precisa que todos os funcionários conheçam a filosofia daquela empresa, o que ela se propõe a fazer e onde ela quer chegar. A igreja tem de maneira clara qual é o alvo, a direção, o rumo, para onde nós vamos. O que nós precisamos é uma coisa simples: unidade. Caminhar na mesma direção. Ir porque nós estamos indo para o mesmo lugar. E temos Deus como nosso guia, como aquele que dirige a nossa vida. Precisamos de liderança bem estruturada, organizada, reconstruir as coisas que foram, com o passar do tempo, danificadas na nossa vida espiritual, na igreja, como o templo de Jerusalém.
foi restaurado e reconstruído. Eles lembravam do que Deus tinha feito, mas eles sabiam que enfrentariam obstáculos. E quantos obstáculos eles enfrentaram na reconstrução do templo, na reconstrução dos muros? Mas eles persistiram. Na comunidade do povo de Deus, um encoraja o outro a se manterem firmes em seus propósitos de uma vida de adoração. Eu quero destacar, para nós encerrarmos, os versos 10 a 13, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para fazerem o quê, queridos? Louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Eu já disse isso para vocês, o choro e a alegria se intercalavam, uns choravam de alegria, outros choravam por ver algo tão extraordinário estava acontecendo, uns choraram por voltarem à sua terra, outros choraram por estarem experimentando o despertamento de Deus, o despertamento do Deus que restaura. Se deve haver uma unidade espiritual, um retorno, uma unidade de estrutura, uma reconstrução, deve haver também uma unidade de celebração, uma restauração da alegria no coração do povo. Quando a gente volta de uma disciplina, a gente volta meio entristecido, não é? Mas Deus promove alegria no coração dos que receberam a disciplina que veio do Senhor. Porque Deus ama e disciplina quem ama. O povo foi disciplinado, Deus prometeu que eles voltariam, cumpriu com a sua promessa. Agora o povo se alegra diante do Senhor e louva e bendiz o nome do Senhor. E eles cantavam: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Rendei graças ao Senhor. Meus irmãos, olha a história da nossa vida, da nossa igreja. O que nós devíamos estar fazendo é isto, porque do ponto de vista espiritual, o Deus que restaura já nos restaurou. Nós aguardamos o Canaã celestial, mas Deus já fez de nós cidadãos dos céus. Nós, espiritualmente falando, já habitamos as mansões celestiais. Nós estamos em Cristo e nós já recebemos as vitórias de Cristo. As promessas de Cristo se manifestaram em nós. Já somos restaurados, trazidos para a família de Deus e nós adoramos. Nós temos um templo construído, não feito por mãos humanas. E o que nós devemos fazer? Louvar, adorar. Ah, queridos, nossas vozes precisavam ser mais expressivas. Não importa se você é afinado ou desafinado, o que importa é que Deus está afinando o seu coração para cantar ao Senhor. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas eu canto lá silenciosamente no coração. Não é isso que o povo fez. O povo expressava, o povo cantava alegremente, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, e a ponto do autor bíblico escrever a frase que eles cantavam. Quando nós somos conduzidos pela equipe de louvor, queridos,
A igreja precisava se levantar com esta expectativa de ver a glória do Senhor, se render diante dEle e bendizer o nome do Senhor e se alegrar na presença do Senhor e cantar ao Senhor alegremente em atitude de gratidão, render graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas quem produz isso é Deus. E eu creio que Deus faz isso de maneira eficaz. Deus levantou levitas com trompetes, símbolos, que conduziam o povo à adoração, e o povo alegremente via o templo sendo construído. Deus levanta, não tem levitas hoje, viu, queridos? Um parênteses aqui, numa hora apropriada a gente pode falar sobre isso. Levitas era para o templo de Jerusalém, para a época do povo que estava no templo adorando, sendo nomeados pelos líderes que Deus levantou. Não há levitas hoje na mesma configuração que tinha no Antigo Testamento, mas Deus tem levantado homens e mulheres com dons, com talentos, com capacitação para conduzir o povo à adoração. Louvamos a Deus porque nossa igreja, Deus tem sido generoso conosco em trazer bons músicos, pessoas que amam a obra do Senhor, que fazem o trabalho do Senhor com alegria, com a consciência de que o que faz para o Senhor e não para homens, e que louva, e que bendiz, e que se prepara, e que sabe que Deus lhe chamou para isso, para conduzir a igreja à adoração. Bendito seja o nome do Senhor. A fundação do templo, do segundo templo de Jerusalém, destruído 70 anos antes, foi restabelecido. E percebe-se aí, queridos, nesta alegria do povo, que há lugar para emoção no culto. Outro equívoco que as pessoas têm das igrejas reformadas. Nossa, na igreja reformada a gente pode nem se emocionar. O problema é que a emoção não é fruto de uma manipulação humana. A emoção é fruto da direção do Espírito de Deus no seu coração. E na igreja pessoas choram, pessoas se emocionam, pessoas se arrepiam, porque a palavra de Deus é anunciada. Porque o Evangelho é pregado, porque vidas são transformadas, porque a obra de Cristo está sendo edificada, porque somos redimidos, nós somos resgatados, somos restaurados pelo Senhor, e nós nos emocionamos, e a expressão da nossa emoção diante de Deus é cantar ao Senhor alegremente. Cantar ao Senhor alegremente. Uma das coisas que emocionam a vida de um povo é ver a sua unidade restaurada. Unidade espiritual, unidade estrutural e unidade na celebração. O povo de Deus é um povo que deve celebrar, festejar, cantar, louvar o Senhor. Unidade para cultuar, para edificar, para ofertar, para celebrar. Eu quero concluir dizendo o seguinte: no verso 9, nós encontramos motivações para buscarmos unidade. Pela restauração espiritual, produzindo unidade na adoração. O templo foi restaurado, produzindo unidade na construção. Como um só homem, o povo se levanta para restaurar o templo. Restauração nas festas, que talvez tinham sido esquecidas lá na Babilônia, quando estavam na Babilônia. Esta unidade é inspiradora para nós. Somos chamados a trabalhar juntos, como um só corpo, na obra de Deus, na igreja de Cristo. É por meio da unidade e cooperação de cada um que a obra de Deus é avançada e o nome de Deus é glorificado. Cristo é exaltado no meio de um povo unido. Ele é o autor da nossa alegria e o nosso consolador nas horas de tristezas e de choro. É o Senhor quem nos consola. Que possamos ser inspirados pela história deste povo que foi restaurado em sua própria terra. Assim como as bases do templo foi reconstruída,
que as bases sólidas da nossa fé em Cristo também sejam reedificadas, restauradas. Que as celebrações espirituais que eles expressavam ao Deus Criador, que nós tenhamos isto como inspiração para celebrar com alegria ao nosso Redentor, a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Cristo seja sempre o centro e a razão da edificação da igreja. Que nele, no Senhor, nós encontremos plenitude da alegria, como um só povo, unidos pelo amor do Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido.